Caso número 9. Adolescente do sexo masculino, 15 anos, baixa visual na escola e reclama de que no fundo da sala ele não consegue enxergar tão bem. Então ele tem uma acuidade visual de 0,3, um autorrefrator dinâmico, ainda o estagiário estava presente aqui nesse dia, passou no autorrefrator, fez um teste de lentes, achou que 2,5 realmente era a visão. E qual a conduta aqui nesse momento? Essa é uma pergunta retórica, a resposta é vai cicloplegiar. Mas eu já vou comentar sobre a informação que tem aqui. Sobre cicloplegia, menos 1, teste de lentes estático, menos 0,75, menos 0,50, 90, acuidade visual de 1,0. Quanto prescrever? Menos 2,5, menos 1, algum outro valor? E essa aqui é uma informação importante. A proporção entre a acuidade visual que o paciente tem e a refração que ele apresenta. 2,5 de miopia não dá 0,3 de visão. 0,3 de visão é menos 1 de miopia, menos 0,75. 2,5 de miopia vai dar 20,400, 20,200, uma visão muito pior. Então, existe uma desproporção entre o 0,3 e o autorrefrator dinâmico. E aí a gente já sabe disso, o autorrefrator dinâmico tende à miopização. Eu preciso não considerar tanto essa informação, mas considerar mais a refração estática. E a estática vai me dizer que ele tem mais ou menos 1 de miopia, um pouquinho de cilindro. Isso aqui eu posso usar um equivalente esférico para escrever menos 1, para escrever o astigmatismo. É muito variável e irrelevante aqui para o raciocínio. O fato é que a refração estática vai me dar o estado real de refração do paciente. Tem um ponto importante aqui, que muitos colegas fazem a refração dinâmica e talvez em vez de menos 2,5 ache menos 2 e prescreva menos 2 e o paciente goste de menos 2 e está tudo bem. Como que isso dá certo? Por que que isso dá certo e por que que então esses colegas defendem a refração dinâmica? Por causa, desculpe, da tolerância acomodativa. É normal, nessa idade, que a maioria das crianças ou adolescentes acomode em torno de meia dioptria ou uma dioptria na refração estática. A maioria dos adolescentes dessa idade são levemente hipermétropes, porque vai chegar a 0 na idade adulta. Então ainda existe um resquício da hipermetropia da infância que está chegando a 0. Então, uma certa capacidade acomodativa todos têm. E eu usar um pouco dessa capacidade acomodativa não vai fazer mal nenhum. Vamos dizer que para efeitos aqui didáticos essa adolescente tenha menos 1. E eu erre para o lado da miopia e prescreva menos 0,75. Ou seja, esse 0,25 que falta, ele vai ficar míope e vai ficar desconfortável. Se eu errar para o outro lado, ele é menos 1 e eu prescrevo menos 1,25, esse 0,25 ele acomoda e vai ficar tudo bem. Então, se eu vou errar para o lado da acomodação, porque existe uma tolerância acomodativa. Então, se ele é menos 1, eu posso ultrapassar esse limite em 0,25, em 0,50, em 1, em 1,5. Eu posso avançar um certo tanto que o paciente vai compensar isso com acomodação e tudo bem. Se eu errar demais, aí ele vai reclamar de astenopia, que os óculos não estão bons, que está desconfortável, que cansa e tal, que prefere tirar os óculos para ler, coisas nesse sentido. Se eu errar para prescrever menos, ele vai ficar completamente insatisfeito, porque para longe melhorou, mas não muito. Ele tem a sensação de que não está tão bom. Então, é por isso que os colegas da refração dinâmica acertam, porque eles entram numa margem de segurança da tolerância acomodativa. O grande problema e a grande crítica é que eles não têm conhecimento de quanto que eles avançaram dentro da acomodação. Se tivessem prescrito 2,5 para esse paciente, ele ia provavelmente se queixar de astenopia em pouco tempo. Quando a gente faz a refração estática, a gente sabe exatamente qual é o ponto que o paciente está. E o quanto eu quiser eu posso entrar, sabendo que eu posso entrar aí para cada idade uma quantidade diferente nessa tolerância acomodativa. Então me dá muito mais segurança para entender o raciocínio clínico de quanto prescrever em cada situação. Por isso a refração estática ela é muito superior, porque ela me dá muito mais informação. E depois eu jogo isso dentro, na hora da prescrição, eu posso prescrever menos 1,5 e o paciente está bem. E tem uma grande vantagem, porque a gente sabe que pelo crescimento até os 20 anos, essa miopia vai aumentar. Vamos dizer assim, o grau ele vai para a tendência miópica, né? Então, se eu prescrever menos 1, daqui a pouquinho, o olho dele cresceu, a miopia aumentou e esses óculos estão fracos. Se ele tem menos 1 e eu prescrevo menos 1,5, a miopia dele vai aumentar e os óculos vão durar mais. Então, esse é um argumento que
O pessoal da refração dinâmica defende que, né, não precisa trocar os óculos tão cedo, mas a gente na refração estática já sabe quanto que está e sabe que pode prescrever com uma certa quantidade aqui de tolerância acomodativa. Então eu também controlo isso, sabendo qual é a estática do paciente. Então, a refração dinâmica tende à miopização, os colegas que fazem a refração dinâmica vão prescrever miopizado, a gente que faz a refração estática vai saber qual é o ponto do paciente e o quanto eu estou entrando na zona de acomodação e quanto que isso interfere na tolerância acomodativa. Isso traz uma bagagem de experiência muito grande para aqueles momentos em que eu pego um hipermétrope com queixa de astenopia para saber se ele está naquela tolerância acomodativa que é a astenopia responsável ou não. Então, entender a refração estática nos míopes me permite prescrever a astenopia dos hipermétropes com muito mais tranquilidade, tá?